Bem-vindos ao Nós da Nutrição, eu sou Pablo Couto e estamos dando continuidade à série de episódios envolvendo a catástrofe climática das enchentes no Rio Grande do Sul. E eu sou a Gabriela Carniel, e nesse momento que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, uma das primeiras coisas que ficou afetada foi a cadeia de tratamento de distribuição de água potável, né? Então, lá nos primeiros dias, a gente já teve falta de água. Boa parte de Porto Alegre ficou sem água. Agora, algumas casas de tratamento de água voltaram a funcionar, mas ainda assim, boa parte de Porto Alegre e também em outros lugares que foram afetadas, a água não está chegando, né? Efetivamente. Então, hoje a gente tem aqui a presença da Alexandra Pinho, que é coordenadora do grupo temático da água da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Vou pedir então para a Alexandra se apresentar e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da água, né? Porque a água ela é um direito humano básico e todo mundo, então, sem discriminação, deveria receber essa água de qualidade, potável, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Olá, bom dia a todos, tudo jóia? Eu me chamo Alexandra Penedo de Pinho e sou coordenadora do GT Água, que fica dentro do coletivo Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Eu sou bióloga e também sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tendo como linha de pesquisa principal a avaliação dos poluentes no meio ambiente, principalmente na água. Nossa, que bacana, Alexandra. Fiquei surpreso, assim, eu acho que muito pertinente, né, tua colaboração dentro da Aliança, levando em conta teu processo de formação, atuação. É realmente, assim, muito sagaz, eu diria. Alexandra, eu vi que a Aliança, ela tá com uma campanha, né? Óbvio, o Rio Grande do Sul está recebendo inúmeras doações, etc., mas a campanha ela é muito necessária porque a gente não tem a normalização completa e vai demorar ainda para ter a normalização da regularização do tratamento de água e fornecimento de água aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa campanha de vocês, assim, fala um pouquinho sobre a relevância dela, como é que vocês chegaram, como é que vocês organizaram essa campanha. Pode falar um pouquinho para nós, por favor? Claro. Bom, a primeira pergunta que as pessoas podem se fazer é GT da água dentro de um coletivo de aliança pela alimentação adequada e saudável, mas o que isso tem a ver? E a gente sabe que tem tudo a ver, porque a água é um dos componentes da alimentação. Sem água você não produz alimento, sem água você não consegue sobreviver. E aí a gente, dentro da aliança, viu a necessidade de ter um GT da água, para a gente, inclusive, demonstrar nesse meio, né, de pessoas que trabalham com alimentação, a importância da água. Não só a importância da água na alimentação, que é direito fundamental, como a Gabriela, inclusive, falou, mas também de entender como que essa água está disponível para a gente de forma com qualidade. Então, toda a questão ambiental, preservação das áreas de proteção permanente, avaliação da qualidade da água, tudo isso o GT engloba. Então, a gente, enquanto GT dentro da aliança, a gente percebeu a importância de fazer alguma campanha para auxiliar essa situação no Rio Grande do Sul, já que a gente justamente tem essa bandeira de que a água é um produto extremamente, um produto não, que a água é um elemento extremamente importante para a sobrevivência. Mas, Alexandre, eu fiquei curiosa para entender se esse GT ele já existe antes dessa situação aqui do Rio Grande do Sul, com certeza, né? Sim, o GT já existia antes. Das reuniões da aliança, ao longo do tempo, foi se discutindo quais seriam as estratégias e os caminhos que a aliança ia tomando ao longo do tempo. E uma das questões que surgiu muito foi a temática da água dentro da aliança. E foi aí que a gente constituiu um GT especificamente para trabalhar com todas as temáticas da Muito água. bacana, então, Alexandra. E aí, as ações que vocês fazem dentro da aliança, assim, atualmente, em relação à água potável, pensando não especificamente, assim, só nessa ação aqui do Rio Grande do Sul, né? Tu pode nos contar um pouquinho? E olha, a gente participou em várias ações e campanhas já. Principalmente quando começou o movimento dentro da aliança para produzir uma carta para o seu candidato. Isso foi nas eleições, agora não me recordo se 2018 ou 2020.
a Aliança produziu uma campanha em que a gente levantava alguns pontos importantes para a gente questionar os nossos candidatos à eleição, na época de presidente, de governador. E aí surgiram esses GTs, inclusive foi onde o GT da água surgiu, e a gente fez um compêndio bastante interessante de quais pontos em relação à temática da água eram importantes a gente questionar os candidatos. A gente também participou de outras campanhas, por exemplo, vieram pessoas da ONU para avaliar a questão de periculosidade ambiental a poluentes aqui no Brasil, então a gente escreveu um relatório enorme envolvendo Minas Gerais, garimpo no norte, envolvendo o uso de agrotóxicos aqui no Mato Grosso do Sul. A gente participa também de consultas da Anvisa sobre a questão dos agrotóxicos, que é a minha área específica de trabalho, né? Então, a gente tem várias campanhas que a gente participa dentro da Aliança. Inclusive, a gente está discutindo agora também uma nova carta para os candidatos. Então, com todas essas situações que a gente está vivendo hoje em dia, essas emergências climáticas estão se acentuando, com certeza a gente vai ter que fazer um compêndio, né, uma carta para os candidatos muito mais expressiva na questão dessas mudanças climáticas. Fiquei escutando, eu fiquei pensando, antes até de tu falar dessa questão realmente do garimpo, né, dos agrotóxicos que já tem, quando se vai ver a qualidade da água, a gente já tem agrotóxico, né, na água. Mas o que eu queria te falar é que aqui em Porto Alegre, né, que é onde eu moro especificamente, não é a primeira vez, né, bom, aqui em 7, 8 meses a gente já teve, é a terceira vez que acontece a questão não só das inundações, mas também teve vento e outras situações. Então, a gente teve um período que a gente que foi afetado tanto a água quanto a luz. Também aqui em Porto Alegre, com um período longo também sem água. E aí a água voltou, né? Mas, como sempre, ela começa voltando para as regiões mais centrais e a região mais periférica já vem sofrendo com uma falta de água há muito tempo, né? Então, essa carta, fiquei pensando que isso é uma coisa também importante da gente colocar. É sempre assim, né? E hoje também uma outra situação que acontece, que até foi o episódio passado, que foi o episódio que a Bruna gravou, ela falou um pouquinho sobre isso, que é a gente está atendendo as pessoas que estão ilhadas, né, que acabaram saindo das suas casas e indo para abrigos, mas tiveram pessoas tanto que saíram de suas casas e foram para casa de parentes em regiões também um pouco mais afastadas do centro, e algumas regiões mais periféricas que não foram afetadas pela água diretamente, mas essas pessoas estão sem água e não estão recebendo doações, porque a gente acaba atendendo diretamente as pessoas que foram afetadas, né? E aí, aproveitando que vocês estão fazendo essa campanha, já aproveito para te perguntar, mas como que a gente pode fazer essa água chegar nessas pessoas? E também como que vocês estão fazendo essa programação? Assim, vocês estão recebendo, vão trazer para cá? Como é que está funcionando a campanha de vocês? Joia, ótima sua pergunta. Bom, a Aliança, ela tem uma outra coisa que a Aliança foi percebendo ao longo do caminho das nossas reuniões, foi que a gente precisava de capilarizar a ação da Aliança. Então, a gente foram criados núcleos locais. Então, a gente tem um núcleo local em Mato Grosso do Sul, onde eu atuo. A gente tem um núcleo local no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, em várias localidades do Brasil, acho que são 10 ao todo, de 8 a 10 ao todo. E aí, a gente tem um núcleo local aí no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem várias pessoas que estão aí do núcleo que estão dando para a gente esse suporte, para a gente saber. Eu tenho outros grupos de pesquisa com muita gente daí do Rio Grande do Sul também, então a gente tem dialogado para fazer essa rede, para a gente ver qual que realmente seria a localização ou para quem a gente vai mandar, né? Eu até estava conversando com esse grupo de pesquisa agora de manhã e me foi passado que algumas aldeias indígenas de São Leopoldo, por exemplo, estão desabastecidas. Então, a gente está tentando fazer essa rede, né? Primeiro, a gente ainda está na fase de arrecadação, e aí, assim que a gente conseguir já ter um montante para a gente fazer esse aporte, a gente vai procurar saber realmente qual que é o lugar que a gente vai fazer essa alocação para poder realmente cuidar de pessoas que estão sem visibilidade dessa necessidade. A gente está aqui traçando uma logística já também, porque uma das pessoas da Aliança, do núcleo local de Santa Catarina, tem a logística de levar, conhece pessoas que têm essa logística de caminhão, então a gente vai levar via caminhão para Rio Grande do Sul. A gente não definiu ainda, a gente vai esperar chegar esse montante, vai ser provavelmente no final da semana,
e aí a gente vai fazer esse transporte para um local mais adequado. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente fica pensando, né, quando a gente escuta que tem uma campanha tão relevante como essa, é como que a gente consegue contribuir, como que eu consigo auxiliar, como eu consigo dar apoio para essa campanha. Porque, assim, uma coisa é a gente ficar sem água um dia, né? A gente já nota o impacto que a ausência de uma água potável tem na nossa vida, mas quando a gente passa 3, 4, uma semana, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, em Canoas, onde eu resido, onde a Gabriela passa, que a gente já está indo para a segunda semana, que não tem um abastecimento adequado, a gente começa a notar como a gente tem esse sistema fragilizado de acesso à água potável, né? E aí entram outras complicações, né, que a gente vai pensar. Então, quando as pessoas escutam, às vezes elas não têm compreensão da magnitude da ausência da água na vida. Porque quando a gente abre a torneira, vem água automaticamente. Então, ok, é mágico quase, né? A gente não entende a cadeia. E daí, se as pessoas quiserem contribuir, como que elas conseguem auxiliar? Mas só te complementando, Pablo, e não é só a água, abriu a torneira e tem a água, que tá bom, tem que ser água de qualidade, água que esteja potável, né? Isso as pessoas não pensam muito também. E em relação à questão da necessidade da água, uma pessoa ela pode conseguir ficar até uma semana sem se alimentar, mas não passa de 3 dias sem beber água. Então, quanto tempo essas pessoas estão sem água? O que elas estão bebendo? Elas estão bebendo a água que está ali no rio? E essa água que está no rio está completamente contaminada. Hoje já está surgindo o assunto da questão da saúde após a enchente. Muitas pessoas estão começando a adoecer. Então, é muito importante focar nessa questão de água com qualidade. E aí, para fazer a adesão à campanha, né, vocês podem entrar no site, no Insta da Aliança, Alianca Alimentacal. É Aliança Alimentação sem cedilha e sem o tio, tá? Lá no site, lá então no Instagram da Aliança, vocês podem pegar lá todas as informações, o Pix, para poder fazer a adesão a essa campanha. Então, vocês podem doar, cada um pode doar o que tiver e o que puder. Ótimo, a gente vai colocar, que bom que tu mencionou aí, a gente vai colocar tanto o link do site quanto do Instagram e também o Pix lá, tudo no post. Então, vocês que estão ouvindo, vocês vão ter complementarmente a esse áudio na publicação essas informações. Caso não queira acessar o site, direto no tocador de vocês, vocês vão conseguir ter acesso. Se eu não me engano, o site da Aliança tem um descritivo também de como funcionam os grupos de trabalho, né? Tudo direitinho, inclusive o que é a Aliança. Então, isso tudo tem descrito lá para quem quiser entender, porque às vezes, quando eu conheci a Aliança, eu fiquei muito espantado, eu fiquei achei muito magnífico a ação, né? Aí toda a estrutura, eu acho que é uma estrutura muito robusta, muito interessante, muito bem organizada. Então, quem está ouvindo e não conhece ainda, dá uma olhada no site de como é que funciona a aliança, inclusive de tempos em tempos abre, né, para as pessoas poderem participar. Se tu acha que está interessado, tu pode compartilhar tua experiência, faz o teu pedido de ingresso lá no momento que for oportuno, e a gente vai botar tudo direitinho lá no post. Mas vamos aproveitar então que a Alexandra está aqui. E Alexandra, tu pode nos contar um pouquinho assim o que é a aliança, como que ela funciona? Claro, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é um coletivo de pessoas que trabalham na questão da alimentação, que foram se formando grupos de pesquisa, pessoas que trabalham com afinidades nos congressos e criaram essa aliança. Então, ela é composta por membros da sociedade civil e muitas entidades de um peso muito grande, como, por exemplo, o IDEC, a ACT. A CT, inclusive, é que está organizando a questão do Pix dessa campanha. A CT é uma outra aliança, Aliança contra o Tabagismo pela Promoção da Saúde. Tem o FIANS, tem muitas, tem Slow Food, tem muita gente de universidade, então é um coletivo muito grande, muito amplificado, com pessoas não só envolvidas com a questão da nutrição, como eu, por exemplo, eu sou bióloga, tem dentista, tem muita gente que trabalha com a questão da água, com outras questões de nutrição importantíssimas também. Então, a aliança ela é esse coletivo e a gente consegue fazer campanhas em várias áreas, né? Tem muita gente que trabalha também com a questão de produção de alimentos mais agroecológico,
Então, a aliança ela tem um escopo muito interessante na questão da qualidade e promoção da saúde da vida. Obrigada, então, Alexandra, por explicar o que é a aliança. A gente vai colocar nas nossas redes sociais o @ da aliança, o @ da Alexandra também, porque assim, e também o site da aliança, para quem quiser entender mais um pouquinho como funciona a aliança, e também para se inteirar um pouquinho sobre como participar e poder doar, então, e colaborar com essa questão da água. Certo. Obrigado para quem está ouvindo. Você sabe que a gente está nessa sequência de episódios relacionados à catástrofe climática das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente teve já um episódio que a gente conversou com nutricionistas do município de Porto Alegre, que falaram sobre aleitamento materno nos abrigos. A Bruna Crioula fez um episódio muito interessante sobre racismo climático. E se vocês quiserem seguir mais conteúdo do Nós da Nutrição, vocês podem acessar o site www.nosdanutricão.com.br ou acessar nossas arrobas. Em quase todas as redes sociais vocês nos encontram por Nós da Nutricão. Então vocês podem mandar algum conteúdo que vocês querem ver, ou indicar pessoas, ou escrever alguma coisa, compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão poder aproveitar esse conteúdo que a gente está fazendo. O intuito desses episódios é ter um arquivo, né, sobre essas questões relacionadas à alimentação e nutrição nesse momento de catástrofe, porque a gente imagina que possivelmente esses eventos climáticos vão acontecer novamente, então isso pode servir como um acervo para que outras pessoas consigam se organizar ou ter uma referência do que fazer em algum momento, como utilidade pública mesmo dentro do contexto da alimentação e nutrição. Então a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, Alexandra, por participar, e abraço a todos e tchau, tchau.